Ontem, pelo Campeonato Carioca, não foi um dia muito bom para o nosso sub-20, infelizmente. Lei pode mudar os preços de ingressos no Maracanã. Pior é para quê? Com todo respeito, a gente vai explicar, inclusive. Flamengo preparando o reforço para a Libertadores. Aliás, é direcionado a Libertadores, né? Tomografia essa semana vai ser realizada em Pulgar. E isso definirá a data de retorno do jogador. Também tem Jorginho analisa Danilo. Calma, a gente também explica. Varela quase perdeu vaga na Copa do Mundo. Adivinhe quem foi o causador disso? Uma chance, com 4 letras. A gente já fala. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, né, Ju? É rapidinho. É rapidinho, papum. E deu. Sim, é. Bom, bora começar então com as notícias. Galera, apesar de o nosso meio-campo hoje estar rendendo suspiros, porque nós estamos apaixonados pelo nosso meio-campo, isso é verdade ou não? Com certeza. Eric Pulgar, essa próxima semana vai passar por tomografia. E qual que é o intuito? Ver qual a situação da cirurgia e o Flamengo começar a projetar uma data para o seu retorno. Eu, sinceramente, aguardo com ansiedade o retorno do Eric Pulgar, por vários fatores. Primeiro, o Flamengo ter a composição de titulares e reservas para essa posição, que é extremamente importante. Segundo, ver quem será Eric Pulgar depois que nós encontramos essa combinação de Saul e Jorginho. Desperta curiosidade e interesse. De verdade, a gente espera sim que a cirurgia do Pulgar esteja tudo ok e que o mais breve possível ele possa estar retornando aos gramados. Tô ansioso por essa tomografia, de verdade. Pois é, quem diria, lá no início, quando ele chegou no Flamengo, quem diria que hoje eu estaria aqui falando, nossa, Pulgar, que saudade eu tenho de você. Não é? Meu Deus. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem não foi um dia bom para os garotos do Ninho. A sequência invicta do time sub-20 do Flamengo chegou ao fim no dia de ontem. Depois de conquistar aí o Mundial contra o Barcelona e golear o Fluminense, os meninos acabaram derrotados pelo Vasco da Gama na Gávea por 4-1 em jogo válido pela sexta rodada do Carioca da categoria. É importante lembrar, amigos, que o Flamengo não pôde contar com os seus 2 zagueiros titulares. O Iago e o João Victor estão servindo a seleção sub-20. Com isso, o técnico Bruno Pivetti escalou Da Mata e Carbone na defesa. Com a derrota, o Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato e segue com 10 pontos na terceira colocação. Já o Vasco disparou na ponta com 15 pontos, seguido pelo Volta Redonda, que tem 11. Mas um detalhe, tá? Os garotos do Ninho ainda têm um jogo a menos, que foi adiado por conta da disputa do Mundial contra o Nova Iguaçu. E é isso, pessoal. Derrota dolorida para os meninos ontem, mas o campeonato está aberto e o Fla, como eu disse, tem um jogo a menos aí para tentar recuperar esses pontos. Boa sorte. Né? Infelizmente dói, mas a gente também tem que ter na compreensão o seguinte: fora os 2 garotos que estão servindo a seleção da categoria, o time foi desmantelado. Verdade. A gente perdeu todo mundo. Todo mundo. Foi todo mundo, né? Muita gente. Seguindo com as notícias, o ex-lateral Jorginho, com passagem inclusive pelo Flamengo e clubes pelo mundo, aliás, com grande categoria, para mim um dos monstros que o futebol já viu na posição, deu uma entrevista no podcast Batisquete. E lá ele falou sobre algumas deficiências que os laterais no futebol mundial vêm apresentando.
Um caso em específico citado por ele foi o de Danilo, quando executava essa função pela seleção brasileira. Olha o que ele disse: não pode um lateral não cruzar uma bola durante todo o jogo, mas claro, ele passou a ser mais que um terceiro zagueiro dentro do time de futebol e busca muito por dentro, mas é extremamente necessário o lateral saber cruzar. Por que ele disse isso? A gente vem percebendo, principalmente no nosso Flamengo, eu não quero nem falar de outros laterais por aí, a irregularidade e a deficiência nesse fundamento. Nós temos hoje, por exemplo, que já também é pauta, o Varela. Ele sobe, sim, porém, poucas vezes ele consegue acertar com exatidão um cruzamento. Vejo alguns jogadores perfeitos dentro do Flamengo. Exemplo, Ayrton Lucas, apesar de várias deficiências defensivas que ele tem, ele até que faz bem esse setor. O próprio Alexandro entendo como um cara que tem uma boa desenvoltura. O Wesley foi negociado para a Itália com deficiência. Ele não conseguia cruzar, mas aí é um fundamento, não caindo dentro do que o Jorginho estava falando. Ele, inclusive, disse um pouco mais. Eu vi alguns jogos recentes da seleção brasileira e dava desespero. Olhar o lateral não passar, acabou não dando um cruzamento. O Danilo é um grande lateral, foi, né? Hoje ele faz a função de zagueiro. Mas teve um jogo, se não me engano, foi contra a Argentina, inclusive depois no podcast foi feita a correção, a partida foi contra o Uruguai. Ele não chegou ao fundo nenhuma vez. E vou repetir de novo, já eu vou falar sobre o Varela, que pegou exatamente esse enfoque na carreira dele durante o ano passado e explicar nesse contexto o que quase acarretou para o futebol dele vestindo a camisa da seleção. É complicado, a gente percebe que dia após dia o futebol ele vai ficando numa função bloco, todos atacam, todos defendem e realmente aquele ímpeto do lateral de fazer a avenida, ele está sumindo. E quando o cara faz, ele tem deficiência também lá atrás. Isso é verdade. Não é? Bom, galera, seguindo com as notícias, olha essa novidade que pode mexer bastante com o futebol carioca. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprovou um projeto de lei que obriga a venda de 18% dos ingressos de jogos para a população de baixa renda. Mas ainda falta uma segunda votação para essa lei que não tem data marcada, tá, galera? Bom, se a proposta for confirmada, esses ingressos teriam que custar no máximo 1,5% do salário mínimo, ou seja, hoje sairia por R$ 22,77 o ingresso. E essa regra vale para estádios com mais de 35 mil lugares, o que atinge diretamente Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Vasco, por enquanto, ficaria de fora dessa, já que o São Januário tem capacidade de 22 mil torcedores. O texto também prevê, galera, punições pesadas. Multa de 20% da renda do jogo para quem descumprir essa regra e, em caso de reincidência, até 6 meses sem poder usar o estádio. Além disso, a FERJ ainda ficaria com 1% da arrecadação bruta das partidas. A pergunta que fica é, será que essa medida vai mesmo para frente? E vou além, será que isso ajuda ou complica um pouquinho mais a vida dos clubes cariocas? Vamos ver, né? Eu acho. Primeiro, explicando o que disse lá na chamada, sou totalmente favorável à participação de todos com direitos. Claro, é bem-vinda a ideia de colocar valores de ingressos que sejam acessíveis para todos, inclusive as pessoas de baixa renda. O que eu não curto é essas porcentagens que são fatiadas jogo após jogo dentro do Maracanã, principalmente, que é o que envolve o Flamengo, e saber que uma entidade que pouco faz pelo futebol carioca quer mamar. Complicado. Seguindo adiante com as notícias, o Uruguai carimbou a sua passagem para a Copa do Mundo. Aliás, foi uma semana de festa para nós rubro-negros, vendo a atuação dos nossos flamenguistas que vestem a camisa da Celeste.
Óbvio, ganhou manchete Arrascaeta e Varela também, que inclusive deu uma entrevista a uma emissora local e falou sobre o seu estado nos últimos meses com a seleção uruguaia. Ele disse o seguinte, galera, foi um ano bastante duro, passamos por várias coisas, merecíamos um final assim, feliz, depois da vitória de 3-0 que eles conseguiram nessa rodada das eliminatórias. O Bielsa sempre pede aos laterais para irmos ao ataque. Lembra do que eu disse lá atrás? E jogarmos ofensivamente. Por sorte, pude cumprir. Cheguei, fiz cruzamento, que terminou em gol. O Uruguai está outra vez aonde merece. Sabemos que temos elenco para lutar. Beleza. Aí ele chegou no ponto crucial. Ele também disse o seguinte, que perdeu espaço na seleção uruguaia única e exclusivamente pelo estilo de jogo adotado pelo Tite, que travava os laterais e não permitia que eles subissem para ajudar no ataque. Isso fez com que o Bielsa fizesse uma cobrança pros seus laterais, direcionada inclusive a ele. Ou começa a atacar ou tá fora da minha seleção. A saída do Tite e a entrada do Felipe Luiz fez com que Varela, em específico, retomasse essa função de defensivo e no ataque, fazendo com que Bielsa o convocasse, colocasse o cara como titular e rendesse o futebol que vem rendendo nos últimos meses, inclusive vestindo a camisa do Flamengo, na minha opinião, tem sido perfeito. Royal que se cuide. É difícil tomar a posição de um jogador que vem mantendo uma média tão boa quanto a do Varela. Concordo. Não é? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo está aproveitando essa data FIFA não só para intensificar os treinos, mas também para recuperar jogadores importantes. O Carlos acabou de falar agora do Eric Pulgar e nós vamos falar do Alexandro, que pode ser reforço decisivo nos duelos contra o Estudiantes pela Libertadores. A lateral hoje tomou conta do programa, né? Pois é. Bom, o lateral sentiu uma lesão na panturrilha esquerda durante aquela goleada sobre o Vitória. Por conta disso, ele acabou desfalcando o Mengão no empate contra o Grêmio e também ficou de fora da convocação do Ancelotti para a seleção brasileira. Desde a reapresentação do elenco nessa semana, o Alexandro vem fazendo trabalhos específicos sob a supervisão do departamento médico. O foco é se livrar das dores e chegar em plenas condições para esse confronto decisivo da Libertadores. Nós ficamos aqui com os dedinhos cruzados para que dê tudo certo e o Alexandro retorne 100% fisicamente. Na minha graduação dos 3 laterais que o Flamengo tem hoje, eu colocaria Alexandre em primeiro, Vinha em segundo e Ayrton Lucas em terceiro. Só com uma ressalva: se o Vinha entra em campo e arrebenta, ele sem dúvida nenhuma é o titular absoluto. Agora, a experiência do Alexandre não pode ser descartada nunca. Né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Galerinha, bom domingo. Tchau, tchau.